Oi, oi! Olá, boa Boa tarde, tarde, Mari, tudo bom? Acho que tá ok, né? tudo bem? Tá me vendo direito aí? Tô te vendo e te ouvindo bem. Você me escuta bem? Sim, tá tudo ok aqui. Que bom, muito bem-vinda aqui no Ranguinho. Obrigada! Agradeço, eu agradeço sua disponibilidade, topou logo de cara para a gente falar aí sobre esse tema que é bem polêmico aí entre as mamães e a família em geral, né? Porque as Isso. vovós aí às vezes ficam colocando pressão na cabeça das mamães. Então, a gente vai esclarecer alguns pontos aqui. Peço que você se apresente e para a gente poder dar início ao nosso tema. Vamos lá. Eu queria agradecer, né, primeiramente ao convite. Eu adoro, né, assim, fazer live e levar essas informações. É muito enriquecedor, né? E por isso, assim, que eu topo de primeira. E ainda mais quando eu vi o seu perfil, né, bem legal, bem interessante, justamente para as mães. É algo que só acrescenta, né? Então, acho que a nossa proposta é a mesma. Então, para quem não me conhece, eu sou Marília, eu sou nutricionista pediátrica. Na verdade, eu ainda me considero materno-infantil, né? Porque eu atendo as mamães ainda. Minha demanda maior são com as crianças, mas eu ainda pego, né, as gestantes, lactantes, ainda faço esse tipo de atendimento. E aí, eu atuo há mais ou menos 6 anos, já vai fazer 7 anos na área clínica, né? Entre também nutrição escolar, nutrição hospitalar, mas agora, nesse ano, eu estou me dedicando à clínica mesmo. Então, realmente é algo que agora eu tenho mais prazer, né? Não que as outras coisas, as outras áreas não me façam feliz, mas a clínica realmente é o que dá, né? Aquele prazer e a luz mesmo no olhar. Então é isso. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Podem perguntar tudo, tá? Hoje a gente vai falar sobre leites, né? No geral, compostos lácteos, qual a idade para dar o leite, o que pode, o que não pode. E aí vamos lá. Mandem as dúvidas de vocês, tá? E vamos interagir bastante. É isso mesmo. Antes de dar início ao nosso tema, eu acho bem assim, claro e evidente nas nutricionistas que se dedicam às crianças, é porque ama as crianças, tem aquele amor no falar, né? Os olhos chega brilha quando fala desse universo infantil. É isso mesmo. E eu fico muito feliz por isso, né? Por profissionais se dedicarem para essa parte da alimentação. E depois também você pode falar com mais detalhe do seu trabalho, que eu fico assim encantada quando o nutricionista tem todo aquele processo com a criança até chegar o dia de provar ou de, né, se aproximar realmente. E a mãe deve ficar com o coração radiante, colocar a Nutri no colo. É isso mesmo, viu? É bem assim. Na verdade, essa questão, né, da nutrição pediátrica é algo que vem crescendo muito, né, de uns anos para cá. Porém, ainda tem muitos profissionais que trabalham no geral, né? Eu sempre falo que, na verdade, a gente precisa. É como um médico, né? O médico não se especializa. Então, tem um cardiologista, tem um ginecologista, cada um no seu quadrado, né? Assim? E a Nutri também. A Nutri não pode ser Nutri de todo mundo. Isso não existe, né? Então tem a Nutri do idoso, a Nutri do adulto, que tem aquelas complicações, né? As patologias. Tem a Nutri da criança, que é totalmente diferente desse universo, né? A Nutri que cuida só de pessoas diabéticas. Então, assim, cada profissional você tem que se especializar, né? Numa área para a gente ser excelência naquilo que a gente está fazendo, né? Se dedicar. Eu não tenho como atender todo mundo. Se não, vou atender um pouquinho e não vou mergulhar, né, no universo. E aí eu trabalho, por isso que na verdade estou dizendo que eu ainda atendo o público de gestantes, mas, né, esse universo aí da pediatria 100% tá me puxando cada vez mais. E aí talvez eu faça até essa que a gente chama, né, de subnicho. Então, fique só ali com as crianças, introdução alimentar e terapia alimentar, que é realmente a demanda aí que está cada vez mais me sugando. E em relação a essa questão das crianças, desse processo, realmente, né, como eu falei, é um processo. A gente trabalha com a terapia alimentar, né? Tem o programa nutricional e tem a terapia alimentar, que são coisas diferentes.
são parecidas, porém diferentes. O programa alimentar que eu tenho, nutricional, é para crianças que têm apenas uma seletividade leve, tá? Aquela seletividade alimentar da idade, que acontece ali por volta de 1 ano, 6 meses, 2 anos, em que a criança precisa estar ali sempre presente com os alimentos, tá? Justamente para que não desenvolva uma dificuldade alimentar. No caso da terapia alimentar, já é para crianças que têm a dificuldade alimentar instalada, tá? Aí a gente trabalha com outros profissionais, né? Quem me acompanha vê que eu faço uma parceria muito forte com a Thalita, que é a psicóloga, tá? Então não tem como desvencilhar, né? Na dificuldade alimentar, o lado emocional e o lado nutricional. Não tem jeito. Porque a alimentação mexe, né, com o nosso emocional. Seja para o lado bom, positivo, e seja para o lado negativo também. Tanto da criança quanto da família, né? Como você falou, a mãe fica tão feliz, né, que coloca a Nutri no colo. Tem esse lado positivo. Porém, tem um lado que a gente sabe que é o comportamental, né? A família se desestrutura toda, né? Quando a criança tem uma dificuldade alimentar. Já vi até famílias que deixam de viajar, família que não vai para casa de ninguém, né? Pelo fato da vergonha ou pelo fato da criança não se alimentar. Então, a preocupação é tanta que os pais deixam de fazer justamente esse convívio social. Já vi pais que se separaram por conta desses conflitos em relação à alimentação. Então, assim, é muito mais além, entende? Então, não tenho como eu trabalhar sem a psicóloga. Eu falo assim, que se eu não fosse Nutri, eu seria psicóloga, porque é um universo assim que eu amo também. E aí eu trabalho muito com Thalita, né? Nessa questão da terapia alimentar, que é a parceria psicologia e nutrição. Se a criança tiver uma necessidade, precisa também da fono, né? Se tiver questões sensoriais, a gente vai para a TO. Então, assim, a terapia alimentar, a gente abrange muitas questões, tá? Se for algo só nutricional, que não precise dos outros profissionais, aí realmente é o processo do programa nutricional, tá? Então, quando a família me procura, eu peço até que me diga um pouquinho ali o objetivo da consulta, qual a demanda, para eu poder guiar, né? Se a gente vai justamente para a terapia ou vai para o programa. E é uma avaliação como é que eu posso dizer? Ai, me fugiu a palavra agora. Né? Uma avaliação grande. Então, quando eu percebo que tem alguma alteração ali, que pode estar mexendo com a questão da mastigação, da deglutição, já encaminha para fono, né? Se eu, na conversa eu já tenho esse insight. Se eu vejo que está desestruturando a família, já precisa de uma avaliação de Thalita. E aí a gente, né, conversa, após todas essas avaliações, a gente conversa, traça um plano, tá? Um plano de ação, e aí dá essa devolutiva para a família. E aí começa, né, sessões de terapia, que é tipo sessão mesmo de psicólogo, né? Porque quando a gente fala sessão, remete muito à psicologia, né? Mas agora também a nutrição está entrando aí nesse mundo das sessões também. Então, basicamente é isso. A gente tem que marcar uma live para falar sobre as dificuldades alimentares, porque é um mundo. Se deixar, a gente vai falar aqui até amanhã. Podemos marcar. Mas antes de dar início ao título, eu já te incentivo a continuar com o materno infantil, porque a mãe também precisa desse incentivo de uma alimentação saudável, equilibrada, porque vai refletir também na formação, né? Do feto, do bebê ali. Com certeza. Então, já te incentivo a continuar aí com os dois. Tá certo. Então, entrando agora no nosso tema, primeiro eu gostaria que você falasse, Marília, sobre o leite materno. Porque muitas mamães, né, como eu foco muito na introdução alimentar, aos 6 meses, muitas mamães acreditam que o bebê só vai comer se bem ou na expectativa, né, dentro da expectativa da mãe, se tirar o leite materno aos 6 meses. Ou até por informações mesmo da família, né? Sim. Palpites aí, que eu falo que é palpites retrô, que interfere na amamentação. Então, o que você pode falar assim pra gente de experiência, consultório, ou até em domicílio mesmo, dessas mães que... Fala da importância, né, do leite materno e por que as mães querem tanto tirar o leite materno da vida do bebê. Sim. O leite materno, na verdade, ele é o principal alimento, né, até 1 ano de vida. Então, a alimentação, ela é complementar, né? O nome já está dizendo, complementa algo que é o principal,
E o principal é o leite materno. Não o contrário, né? Às vezes, alguns profissionais, erroneamente, eles orientam o inverso, né? Então, o bebê vai começar a comer e aí vai desmamando o leite, para ver se o bebê come mais. Mas isso não existe, tá? Não existe. Eu sempre falo assim que quando o profissional te orientar, né, sobre isso, sobre fazer desmame, acenda a luz vermelha, né? Porque não é o correto. Pergunte, né? Pesquise outras vias aí, ou tenha outras opiniões, tá? Porque o leite materno, ele supre tudo que o bebê precisa até 1 ano. Certo? Então, assim, se a criança, que acontece muito, né, na introdução alimentar, tem dias que o bebê come, tem dias que não come, às vezes o dente interfere, né, às vezes uma virose. Então, a criança, ela tem esses altos e baixos na introdução alimentar, né, como se fosse uma montanha-russa mesmo. Tem dias que a família fica muito feliz porque comeu, no outro, né, fica todo mundo triste. Mas faz parte, né, quando a gente iniciar a introdução alimentar, tem que deixar tudo isso esclarecido. Não é porque fez 6 meses que o bebê vai sair disparada comendo, né? De jeito nenhum. É um processo de aprendizado, tá? Claro que a gente fala que a alimentação, ela tem aí esse lado instintivo, mas é só nas primeiras horas ali de vida, né? Porque a criança, ela quando nasce, ela sabe que ela tem que mamar, né? Se a gente deixar o bebê na barriga da mãe logo ao nascimento, ele vai ali parecendo um bichinho mesmo, atrás do peito da mãe mama, tá? Não precisa ninguém fazer isso, ele sozinho faz. Mas a alimentação, posteriormente, é um aprendizado, né? A criança aprende a comer. Da mesma forma que aprende a falar, aprende a andar, ela aprende a comer. E a gente precisa, né, saber como fazer isso, para justamente a criança ter sucesso, né, durante a introdução alimentar. Então, o leite materno, ou se for fórmula, tá? Na possibilidade, né, do leite materno, é importante a gente falar também isso, é o principal alimento, tá certo? Então, vamos manter aí até 1 ano, no mínimo. Depois, o leite também se mantém importante até os 2 anos, né, que é a recomendação, se mantém importante, porém, a partir de 1 ano, o ideal é que a criança já esteja comendo. Aí esse leite vai realmente fazer o inverso, né? A alimentação vai ser o principal e o leite vai ser o complementar. Mas não menos importante, né? Ele continua sendo muito importante. Então, essas crenças tem muito, né? De que o leite fica fraco, de que o leite não serve mais, que a criança não come porque mama. De jeito nenhum, não existe isso. O leite materno, ele pode ser consumido pela criança a qualquer momento durante a introdução alimentar. Então, assim, se a criança estiver comendo e quiser parar para mamar, não tem problema, pode. Se quiser mamar logo após, pode também. Ou se quiser mamar antes. O leite materno, eu sempre falo que não tem regra, né? É livre demanda sempre. E aí, esse processo de também o bebê mamar depois, né, da alimentação é ótimo, porque vai ajudar também a absorver o ferro, né, da alimentação. Então, o leite, ele tem ali a lactoferrina, que vai ajudar a absorver esse ferro da carninha que o bebê comeu, ou do ferro do feijão. Então, assim, não tem contraindicação. Não existe falar que depois do almoço não pode dar leite materno, senão o bebê, ele vai regurgitar. Não. Claro que se o bebê tiver um refluxo, né, tiver uma patologia, que aí sim, precise desse cuidado, aí são outros 500, né? Tem as exceções. Mas, de uma maneira geral, nos bebês saudáveis, de jeito nenhum. Leite materno, livre demanda, é sempre aí a opção melhor, né? Mais saudável. Aqui mesmo com o Rudá, ele está com 2 anos e 8 meses. E aqui é livre demanda total mesmo. Ele acaba de almoçar, ele vem direto mamar. Justamente. Né? E eu percebo que, às vezes eu estou na varanda amamentando ele e eu percebo os olhares, né, das pessoas. Aí tem umas que falam, ainda mama. Aí tem aquela frase, né? Ainda sai leite? Aí uns respondem, não, sai água, sai Nescau. E aí, aproveitando que você falou da amamentação aí, né, após os 2 anos, que muitas mães também acreditam que o bebê não vai receber nada ali, só porque ele tá já com os alimentos, né, sua alimentação já é equilibrada, aí aceitando bem, o lanche, o almoço, a jantinha.
E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? O que o bebê recebe depois desses 2 anos, Sim. os nutrientes, né? Que ele continua recebendo. Na verdade, assim, ó, o leite materno, ele se modifica, né, desde sempre, de acordo com a necessidade da criança. Então, por exemplo, se o bebê for prematuro, o leite ele vai ser mais calórico, né, para suprir as necessidades daquela criança. Então, assim, por isso que a gente fala que o leite materno é um alimento vivo, né, porque realmente ele se modifica, é incrível isso. Quem trabalha no banco de leite sabe, né, que a coloração muda. Se um bebê ele precisa ganhar peso, o leite ele é mais calórico e mais gorduroso, tanto que ele é muito mais amarelo, né, do que de uma mãe que o bebê nasceu a termo, por exemplo. É incrível. E não sei se vocês viram, em relação à Covid também, e algumas pediatras postaram, enfim. O leite também de uma mãe, eu acho que foi uma mãe que teve Covid, não lembro. Mas como a coloração mudou, eu acho que ele era um pouco mais esverdeado. Você chegou a ver isso? Porque ele Não. tinha justamente ali os anticorpos, né, para a criança. Então, assim, é incrível, né? Então, como é que a gente fala que é um leite que não serve para nada? Não existe. Então, assim, tudo que a criança precisa tem ali naquele leite. Vitaminas todas em quantidades, né, necessárias ali. Proteína, carboidrato, lipídio, de acordo com o seu bebê. Então, o meu leite não vai não, eu não posso dar para outra criança, né? Na verdade, posso dar, deixa eu até consertar essa frase. Posso doar, tá certo? A um banco de leite que vai ser pasteurizado e pode ser, sim, oferecido para outras crianças depois da pasteurização, tá? Mas eu estou falando em relação a essa questão da necessidade. A necessidade do meu filho é diferente da necessidade do seu, né? Então, por exemplo, se o meu for prematuro, o meu leite vai ser diferente do que o seu, né? Então, é importante a gente também ter esse discernimento, porque antigamente tinha aquela questão da mãe de leite, né? Você chegou a alcançar isso? Hoje, os profissionais de saúde não orientam mais. Eu não alcancei, né? Mas já vi muitos casos. E até recente, uma colega minha sempre posta que ela amamentou a filha da colega, eu não sei o motivo, mas ela fala, minha Sim. filha é de leite, aí sempre É. posta. Eu, na época, E há 10 anos atrás, porque meu filho já tem 10 anos, viu? E aí, quando eu não tinha, né, esse conhecimento todo, até eu já fiz isso também. Mas hoje a gente sabe que não é o recomendado, tá? o que acontece também muito, que muitas mães ficam assim na dúvida, quanto ao leite materno aos 3 meses, né? Hum. Falam que até os 3 meses está se regularizando através da demanda que o bebê vai, né? Fazendo o sugar, né? Na mama. Então, quando chega com os 3 meses, aí parece que vai transbordando menos o leite, né? A mãe já está ali naquele ritmo com Isso. o bebê já, né? Isso. Que na verdade é a questão, né? Do início, depois vem a pojadura, né? Então, no início, né, quando o bebê nasce, demora um tempinho. Tem algumas mães que não, mas tem outras que até 72 horas, né? Espera essa questão da descida do leite. Depois o leite ele amadurece e é aquela fase onde tem muito leite, né? Por muitas vezes até transborda, digamos assim. E depois desse período normaliza, porque realmente o bebê ele vai estar ali sugando melhor, né? Tem a questão do ritmo, da necessidade, tudo se adapta, né? Então tudo se adapta. O leite materno ele é um alimento que é modificável, como eu falei, né? De acordo com a necessidade da criança. E aí depois de um aninho, não que ele vire água e que não sirva mais, não existe isso, tá? Mas claro que, por exemplo, esse valor calórico, né? Já que o bebê ele não precisa, com um aninho, a criança, né? No caso, ela diminui essa velocidade do crescimento e do ganho de peso, certo? Então, assim, esse leite materno ele não vai precisar ser mais tão calórico como antes, tá? Então, o próprio organismo ele vai se adaptando e, assim, como você falou, né? Se a gente deixar a criança ela mesma conduzir a alimentação, a gente percebe como o próprio organismo, o próprio corpo, ele vai
ali se adaptando. Então, seu filho, ele já sabe que após o almoço ele vai mamar. Não precisa ninguém dizer, né? O próprio organismo dele sabe que ele precisa mamar. Por quê? Porque, como eu falei lá na frente, né? Vai haver essa absorção do ferro. Então, é natural. É super natural. Então, não precisa a gente ficar procurando regras, né? Modificando, inventando mil coisas. Não, deixa a criança livre que ela vai saber como conduzir, tá? Então, assim, é livre demanda. O bebê, ele sabe o horário que ele deve mamar, sabe a quantidade que ele mama. A gente não sabe, né? Não tem como ali mencionar o valor, né? Quantos ml o bebê toma. Não, a gente não tem noção. Pode ser 10 ml ou pode ser até 1 litro. Mas é livre demanda, né? Então, a criança conduz. Ela sabe a necessidade dela, tá? E a alimentação da mesma forma. Tá? Então, assim, tem crianças que comem pouquinho, tem outras que comem a quantidade maior. Mas se a gente deixar eles livres, eles mesmos vão saber conduzir e vão respeitar a própria saciedade, né? Se autorregular de maneira super eficiente. É verdade. Eu e o pai do Rudá, nós não somos assim, como eu posso dizer, nós não apoiamos o leite. Sim. De uma forma direta para estar oferecendo a Rudá. Então, desde muito cedo, lá, eu acredito que por volta dos 9 meses, eu comecei a fazer o leite vegetal e fazer mingau para ele, mingau de diversos, né? De milho, tapioca. E aí, o que é que você acha desse leite vegetal? Qual é a idade recomendada? Pronto. Que a gente sabe que não pode substituir, né? O leite materno nem a fórmula infantil. Isso. Mas assim, até quando pode, a partir de quando podemos, né, introduzir esse leite vegetal? Pronto. O leite vegetal, ele pode ser consumido, né, de uma forma assim mais ampla, a partir de 1 ano, tá? Porque até 1 ano é a fórmula infantil ou o leite materno, né? Então, essa bebida vegetal ou leite vegetal não substitui nem o leite materno nem a fórmula. Ela pode ser utilizada de forma complementar, como você falou aí, em relação, né, ao mingau, fazer um mingau assim esporadicamente, ou vai fazer um cupcake e quer colocar o leite vegetal, aí não tem problema nenhum, tá? É o leite de amêndoas, né? Para quem não sabe, é o leite de coco caseiro, leite de linhaça, de aveia, de arroz, enfim, tem de tudo, né? De chia. E aí a família se adapta ao sabor, enfim, de preferência. Mas o ideal é fazer caseiro. Tem algumas opções no mercado, certo? Que a gente precisa olhar o rótulo, isso é importante. Olhar o rótulo bem direitinho, justamente para ver que seja só a bebida vegetal, sem mais nada. Sem conservante, sem edulcorante, sem nada. Tem algumas opções no mercado que são indicadas. Mas o ideal é fazer caseiro, né? Que aí a gente sabe a procedência e, enfim, querendo ou não, é mais saudável, tá? Mas se não souber fazer... mais em conta, né? Sim, com certeza, porque as bebidas vegetais, no mínimo aí 1 litro, 18, tá na faixa de 16, 18 reais, né? Ou mais, a depender do lugar. E aí, se a gente fizer o leite de coco caseiro, muito mais em conta. E rende 1 litro, né? Um coco rende 1 litro de leite. Eu sempre costumo fazer, porque para mim assim, já está na caixa, já está no vidrinho, já está exposto ali no mercado, né? A temperatura, não sei como foi o armazenamento do local de saída até a chegada do mercado. Então eu tenho muito receio quanto a isso. E leite, eu acho que leite quando causa alguma alergia ou alguma infecção, eu acho muito grave. Sim. Né? Como no normal as infecções são, né? Grave. Mas eu acho o leite, assim, algo muito, muito fácil de ficar ruim, né? Sim, ele é muito perecível, então, né? Realmente. Isso. Aí, também, de uma vez ou outra, eu tô fazendo um mingau, porque ele também não tá aceitando. Aí eu faço de tapioca, Sim. Milho. E utilizo em bolos, né? Em pão, algo assim. Isso mesmo, isso mesmo. Mas eu fico, assim, impressionada com a preocupação das mães em querer introduzir o leite. Já fez um aninho, o bebê fez um aninho hoje, a mãe já quer fazer uma preparação com leite, ou já ofereceu o leite, porque acredita que a criança vai dormir melhor, que a barriga vai estar mais cheia. Eu percebo também alguns pediatras recomendando
a introdução do leite acreditando que o bebê vai dormir melhor. Aí eu queria saber qual a sua opinião pessoal mesmo. Não vou nem dizer profissional, vou dizer pessoal. Será mesmo que o bebê dorme de barriga cheia porque a mãe ofereceu leite ou isso é mito mesmo? Isso é mito, né? Eu sinto informar que é mito. Porque assim, na verdade, o sono do bebê, ele regula, né? A depender de cada criança. Então, tem crianças que eu até brinco com as mães, né? Tem crianças que dormem a noite toda. Eu digo a elas que são sortudas, né? Essa minoria. A raras, crianças raras. Porque eu fiquei acordada por muito tempo. Até meu filho, né, 2, 3 anos. Então, tem mãe que com 1 ano, a criança com 1 ano já quer que durma, né, a noite toda. Sinto informar que isso não acontece. Ainda vai demorar um pouquinho, né? Essa regulação demora um pouco. Claro que envolve rotina, né? Tem aí as consultoras de sono, que eu acho também até válido, né? Falando nisso. Uma consulta, né? Caso a família esteja passando por essa dificuldade. Porque realmente precisa estabelecer uma rotina. Às vezes o bebê, ele não tem um sono aí, uma rotina de sono pela falta mesmo da rotina do dia a dia da casa, né? Não tem rotina no almoço, não tem rotina justamente na hora de dormir, ainda é uma agitação, né? É tudo aceso, aquela agonia. Então, realmente, não tem como o bebê ter aí um sono saudável, tá? Mas voltando à questão do comer, eu vejo muito essa preocupação. E aí, muito essa demanda, né, no consultório. Às vezes a mãe marca uma consulta só para isso, você acredita? Porque quer que o filho durma, né, a noite toda, e aí quer saber o que é que pode dar no almoço, o que é que não pode. E aí tem até pediatras, né, outros profissionais que orientam até os farináceos. Por muitas vezes eu acredito até pela pressão da família. Acontece isso também, viu? Porque a mãe já está louca, desesperada. Aí o profissional, tá, pode botar um pouquinho aí de farinácea para ver se dá certo. E não dá, gente, não dá certo. Pode dar certo um dia, né? Às vezes a criança ali, por sorte, né? Por coincidência, dá certo. Mas depois, nos outros dias, não adianta mais nada. Provou a primeira vez, né? Deu sono. E assim, a indústria, né, ela é tão esperta que ela já usa esses artifícios. Não sei se você já viu, mas tem, né, o farináceo, que é a hora de dormir, de camomila, né, o leite que tem camomila, não viu, não? Não vi desse ainda não, já vi de vegetais, mas esse aí... Tem sim. Tem um que é hora de dormir e o outro leite, que é um composto lácteo, hora do soninho. Então, já remete a mãe para comprar, né? Claro, se a mãe tá ali desesperada, opa, viu no mercado, vai dar certo, né? Então, até a indústria já está aí se mobilizando, porque sabe que é uma demanda da família. Mas não adianta, né? Não adianta, porque muitas vezes a criança tá ali sentindo também a falta, né? A gente não entende que tem essa questão emocional também, né? As crianças não são robôs, né? Tem sentimentos, sente falta da mãe, do afeto. Então, por muitas vezes, eu observo isso, né? Às vezes, essa questão da volta ao trabalho interfere muito no sono da criança. Por quê? Na verdade, o que é que acontece? A mãe tá ali 24 horas com o bebê, né? Até o 4º mês, umas que conseguem até o 6º mês, pronto. De repente, no dia pra noite, a mãe some, né? Passa o dia todo no trabalho e o bebê não entende, né, gente? É óbvio. Então, ele está sentindo a ausência da mãe. Pronto. Quando chega a noite, a criança ela quer compensar essa falta. E aí, qual o horário, né, que ela vai justamente sugar toda essa saudade? À noite. Claro. Né? O bebê, ele não tem esse discernimento, né, que a gente tem, que ele tem que dormir a noite toda. Ele tá ali sentindo a falta. Eu sempre falo isso também, né, para as famílias, para que tenha esse entendimento, tenha empatia, né? Olhe para a criança, né, como todo, e não só como comer, dormir, né, como se fosse um robozinho. E às vezes a informação, tanta informação assim na internet, né, nos grupos de mães, que aí às vezes também baralha tudo e elas querem fazer tudo igual, né, as outras que dá certo. Mas não é assim, né? Cada criança, cada paciente é único, né? Cada família, ela tem que se adaptar ali, né, à sua realidade. Então, eu vejo que tem isso também, viu? E essa questão do leite, eu acho também que é muito cultural,
tá? Tem uma questão aí, né, da expectativa. Então, fez 1 ano, já pode introduzir o leite, né? Eu vejo também por conta da cultura, tá? O leite, né, ainda está muito presente aí nas nossas vidas, em tudo. Tanto que quando a mãe precisa fazer, né, uma dieta de exclusão, é um sofrimento. Porque come manteiga, leite, queijo, tudo, né? O leite de derivados é um sofrimento. Mas no final das contas dá tudo certo, né? Então eu vejo por esse lado também, né, essa questão cultural. E assim, Mari, também tem o desespero quando a criança não consome, né, o leite após 1 ano. Então, Nutri, meu filho não come nada de leite e agora não tem problema, né? Não tem problema. O leite, ele é permitido a partir de 1 ano, né? O leite integral é permitido a partir de 1 ano, mas não precisa, né, que o bebê tome aquele leite. Não, pode consumir, tá? Esporadicamente, se for da vontade dele. Se não for, também não tem problema. Eu vejo muitas vovós, tem que tomar leite por causa do cálcio. Aí esquece dos outros alimentos que contêm o cálcio. Né? Que o bebê pode até se alimentar com os outros alimentos com cálcio e até receber melhor do que o próprio leite, né? Isso mesmo. Fornece. Uhum. Até mesmo as bebidas vegetais, Mari, tem, né? Algumas que são enriquecidas com o próprio cálcio. Tem outros alimentos que contêm, né? Os folhosos verdes escuros, tem os grãos, as sementes, né? E uma das que tem mais cálcio é o gergelim, tá? Principalmente o preto. Então, assim, eu sempre dou essa dica, né? Para as crianças que não tomam leite por não gostar, ou a família não quer inserir, tem a questão do cálcio aí no gergelim. É uma boa estratégia, tá? Além do brócolis, enfim, verdade. Os folhosos tem muito. A sardinha também é riquíssima, tá? Em cálcio, né? Que é uma fonte, querendo ou não, barata. E para quem gosta também, é tranquilo comer. Então, uma fonte aí ótima, além dos derivados, né? E assim, às vezes a criança consome iogurte, consome queijo, já tá o suficiente, não precisa beber o leite, isso. Né? Criança aceita muito fácil o queijo. Eu ia até falar justamente isso, que aqui Rudá ele aceita o queijo, mas não é algo que ele goste, como eu vejo as crianças, né? Quando vê o queijo, ele faz aquela festa e tira um pedaço, às vezes cospe, uma hora quer, outra hora não quer. Aí que bom, né? Que a gente não tem esse negócio todo com leite com ele, mas os derivados, pelo menos manteiga e queijo, a gente está oferecendo. Sim. O iogurte eu ainda não dei para ele. Mas, assim, aos poucos a gente vai introduzindo alguns derivados. Eu não quero colocar em minha cabeça que o leite não pode com certeza. Estar presente ou que pode. Algo livre mesmo, tranquilo, porque eu sei que ele se alimenta bem com as folhas, tem uma alimentação bastante saudável. Isso mesmo. Então, vai repor aí, se for preciso, vai repor. Eu sempre falo com as mães aqui que tem essa preocupação com leite, eu falo... Hoje que atualmente tem muitas APLV, intolerante à lactose, estão aí convivendo com a alimentação balanceada, então faz os exames, dá tudo certo, a mãe fica aí orando para que passe logo, né, o APLV, tem muitas crianças que passam, né, 1 ano, 2 anos, 3, não sente mais, não tem nenhuma reação, então eu fico tranquilizando elas nisso, né? Outra coisa que eu vejo muito aqui também, que não é nem o caso do leite, mas tipo assim, ligado à introdução alimentar. Começou a introdução alimentar aos 6 meses, aí a mãe me pergunta, posso dar um bolinho no café da manhã? Aí eu vou, pode, mas não é o ideal. Dá uma frutinha, eles ficam tão ansiosos em oferecer as preparações que esquecem dos naturais, né? Isso! Ficar com uma banana é mais fácil, dá maçã, é raspada em pedaços, não importa. Isso dá mesmo. frutinhas. Isso mesmo, Mas Mari. elas querem fazer o bolinho, querem biscoitinho. Calma, gente, calma. É isso mesmo. Não, e assim, tem a questão, como eu falei, né? Desse mundo de formação, né? Porque todo mundo que faz e-book, todo mundo que tem um livro de receita, e é receitinha disso, receitinha daquilo, que as mães ficam, né, numa angústia e numa expectativa tão grande para fazer essas receitas, que é uma agonia. Né? Eu oriento também, assim, nessa fase inicial, eu sou bem clara, assim, com a família, que nessa fase inicial é o básico, gente. Não, introdução alimentar é muito fácil,
né? A gente que complica. É o básico mesmo, a gente vai dar fruta. A família interfere negativamente nessa aceitação das crianças, né? Justamente, a família vai dar fruta, que não precisa fazer nada com a fruta, não é só cortar. Os vegetais cozidos a vapor ou na água, se for utilizar os vegetais cozidos na água, reutiliza essa água para fazer um feijão ou um arroz, porque alguns nutrientes são perdidos, né? Ali na água, então mais indicado é no vapor, tá certo? Só uma dica aí. Feijão, as leguminosas, né? No geral, a gente vai cozinhar aí as hortaliças, as verduras. A proteína, tá? Ali temperada normal com o que a gente usa no dia a dia. Não tem nada, né, de difícil. A introdução alimentar é um dos períodos, assim, mais tranquilos, a depender de como essa família, né, introduza. Então, eu sempre falo, assim, que tem que ser leve, né? A introdução alimentar, ela tem que ser leve para não ser um peso na vida daquela família, né? E aí, pronto. Aí as mães ficam, já posso fazer isso, já posso fazer aquilo, né? Posso dar isso, posso dar aquilo. Eu oriento a partir de 9 meses, entre 9 a 10 meses, a depender de como esteja a criança, né? Porque às vezes... Isso, tem umas que eu falo é 1 ano, só em um ano, porque eu sei que a mãe é louca, 1 ano, deixa a criança... Às vezes a criança nem conheceu, por exemplo, um abacate, mas quer dar um bolo. Não. Primeiro a gente precisa... na fase da criança conhecer tudo que for natural. Depois, quando já tiver um repertório, né, bem amplo, aí vem, se precisar, né, as receitinhas. Porque tem criança que aceita tão bem as frutas, né, nos lanches, que não precisa de receita, né? A receita aí é um artifício. Se quiser fazer. Se não quiser, também não precisa, tá? Então, eu vejo também que é muita informação, muito... né, nas redes sociais. Tem o lado bom, claro, mas também tem esse lado negativo, porque eu acho que pressiona muito, né, as famílias ali a fazerem. E o simples a gente não faz, né? Agora o complexo quer fazer. Eu falo sempre também para deixar para a fase escolar. Para a mãe que zela por uma alimentação saudável, fazer bem essas preparações para a fase escolar, porque a criança vai ver o amiguinho com refri, com salgadinho, e ele vai ficar, ele pode até ter interesse de provar e querer comer, mas ele vai ficar satisfeito com o bolinho dele, com a tangerina, com a aguinha, com que a mãe preparou, né, para levar. Em relação a isso, Mari, é importante até a gente falar, né? Fugindo um pouquinho do tema, mas que faz parte aí da alimentação, se a família levar realmente ao pé da letra, né, a questão sem açúcar até os 2 anos, quando a criança for para a escola, que é mais ou menos com essa idade, né, a família não vai ter problema. Por quê? A criança realmente ela vai ter a vontade de experimentar, vai. A gente não vai impedir que isso aconteça. Não tem nem como, né? A gente não vai estar 24 horas com o filho. Então, assim, o coleguinha sempre vai ter um que vai levar, sempre vai ter o aniversário, né? Então, é normal. É a fase ali da socialização da criança, tá? Gostam de trocar, né? Fazer trocas. Isso. Porém, se essa criança ela só tivesse tido o açúcar, né, introduzido depois dos 2 anos, vocês vão ver que ela não vai ter interesse com esses industrializados do coleguinha. Ela vai provar, ou até não, viu? Mas assim, prova um salgadinho pronto. Dá um golinho do refri, nem gosta, né? A maioria dos meus pacientes não gostam, porque desce, né? O gás desce rasgando a garganta, que é uma sensação tão estranha que eles nem gostam. Então, assim, vai provar, vai, mas não vai ser a alimentação principal do seu filho, né? Então, por isso que a gente precisa ali também, por esse motivo e por outros, levar ao pé da letra a questão do açúcar, só a partir dos 2 anos. Fizeram aí uma pergunta e é justamente a minha próxima pergunta, né? Os compostos lácteos fazem bem à saúde ou só lucro para indústria? Porque os compostos lácteos, eu acho que é o verdadeiro enganador das mães, porque as mães não leem rótulo. Gente, qualquer coisa que comprar, não vê só a cor e a letra, né? Aí pensa que é uma coisa e é outra. Isso mesmo. E aí, Nutri, esses compostos... E falando nisso em rótulo, a indústria, né? Ela é tão manipuladora que ela coloca o mesmo rótulo. Né? Você já percebeu? Camuflam tudo. Isso.
O rótulo é igual ao da fórmula infantil, só muda o nome lá pequenininho, que a maioria dos pais não leem, né? Então ela faz isso mesmo por esperteza, né? Aí a família vai olhar o mesmo rótulo e o preço muito mais barato, é esse que eu vou levar, né? Mas em conta é igual, então é esse. E aí pronto. Os leites, na verdade leite não, desculpa, os compostos lácteos não são indicados, né, para as crianças, nenhum. Salvo exceções, né? Que tudo tem exceção. Mas, na maioria, e 99% dos casos, não é necessário. Por quê? Não é o leite, né? Ali é um composto lácteo, como o nome já está dizendo, em que ele não é rico igual um leite integral, tá? Deixa eu falar assim, só para vocês entenderem. Tiram tudo de bom que tem, né, do leite, fica ali só o soro, e aí eles acrescentam gordura, açúcar, né? Diz que tem vitaminas e minerais, né? Adiciona ali de forma sintética e pronto. E aí faz o tal do composto lácteo, que não é saudável, tá? O ideal, se você quiser dar o leite para o seu filho, que seja o leite integral, ponto. Tá? De qualquer marca aí que tiver, tá certo? Então, assim, Nutri, mas o composto lácteo tem nutrientes, né? Tem vitaminas e minerais. Mas, muitas vezes, aqueles nutrientes ali não são nem bem absorvidos, né? Na sua forma... Já sumiram, né? Justamente. Na sua forma sintética, às vezes, nem absorve. E a alimentação tá aí para isso, né? Para suprir justamente esse lado nutricional. Não é o leite. E além disso, Mari, tem a questão do açúcar. Por ter açúcar, ele vai viciar o paladar da criança, né? Então, por isso que a criança adora o leitinho, né? Tem que tomar o leitinho todo dia de manhã, o leitinho todo dia à noite, antes de dormir. Claro, porque é um vício, né? Ele é bem docinho. E aí, justamente, quando a gente faz esse desmame, nessa transição para o leite de vaca, às vezes a criança não aceita, porque um tem açúcar e o outro não. Claro que elas vão preferir, né? O que tem açúcar. O paladar pede o açúcar, tá? Então é importante. Não introduza, não tem necessidade, tá? Eu vejo muitos profissionais introduzindo, assim, de forma, né? Até porque, querendo ou não, infelizmente, tem outras questões envolvidas também. Né? Ainda bem que as Nutris não participam disso. Por isso que a gente é contra, né? Então, muitas vezes o profissional indica, né? Porque realmente por indicar, tá? Então, assim, meu filho tá comendo pouco, pronto. Então, coloque aí o que não chamam nem composto lácteo, né? Ai, meu Deus, deixa eu ver, não pode falar marca, né? Quase que eu falo aqui. Aquele leite, e aí pronto. Mas não. Tá? Não é o indicado, não é. Só vai piorar aí essa recusa alimentar, que geralmente é na fase de 1 ano, né? 1 ano e meio que esses leites, esses compostos são introduzidos. É justamente nessa fase que a criança não quer comer. Aí prescreve o composto. Aí a gente vai gerar, né? Um ciclo aí da recusa muito maior. É verdade. E o que eu percebo muito também é que tem muitas crianças que é o dia todo tomando o leite ou o composto. Isso. E aí a mãe chega e fala, só toma isso o dia todo. Sim, mas você não oferece a fruta, não oferece a verdura, porque tem que estar reduzindo essa quantidade de leite para que a criança sinta a vontade, para que a criança veja que tem a fruta. E tem muitas mães que não envolvem a criança, né? Não convencem a criança de provar, de conhecer. Que não só o nutricionista, né, faz isso. Sim. A mãe como exemplo, que está junto para comer, incentivar. Vamos montar a lista de qual que você quer, qual que você prefere. E aí já pode ali falar de cores, já envolver outras questões para que a criança se interesse, né? Pela fruta. E aí crianças de 2 anos, Isso tem mesmo. criança de 3 anos, Isso que é mesmo. o dia todo com leite, o dia todo. O máximo que come assim é um arroz com feijão. E aí a mãe fica entra em desespero. Aí tem muitas crianças aí com colesterol, com diabetes, 3 anos, 4 anos, crianças com colesterol alto. Mesmo. Isso mesmo. Quando as crianças já estão assim nessa fase, né, com 2, 3 anos, só a base de leite, a gente já, né, consegue
definir como dificuldades alimentares, né? Então, a criança, ela não aceita outro alimento, né? A dificuldade, um dos pré-requisitos, né, para a gente classificar justamente é a criança consumir menos de 10 alimentos. E olha que existe, viu? A gente pensa assim, 10 alimentos só? Tem criança que come só 5, 6, quando a gente vai fazer, né, o recordatório alimentar. E é impressionante. E acontece muito mesmo de crianças ficarem à base de leite. Por muitas vezes é por conta, né, de uma questão cultural. Tem também, né, felizmente. Tem a questão da rotina. Às vezes, né, a família não consegue fazer, né, essa questão aí da rotina alimentar de forma eficiente. Enfim, são vários fatores. E eu falo muito, assim, eu bato muito na tecla da introdução alimentar. Se a gente fizer uma introdução alimentar bem feita, né, esses problemas lá na frente vão ser bem pouquinhos. Possa ser que tenha, mas são fáceis de resolver. Mas se a gente desandar, né, na introdução alimentar, então tudo complica, né? É como se fosse aí uma bola de neve, né? Se a gente, por exemplo, vamos supor, 9 meses a criança não aceita nada do almoço, né? Da papinha aí principal. Procura um profissional, né? Pode ser normal, mas pode ser que não, tá? E aí a família vai empurrando, empurrando. Quando vai ver 2 anos, a criança realmente só está à base de leite, né? Porque não aceitou mais nada, aceitou o leite e pronto. E aí, para a gente tratar isso é muito mais difícil. Não é impossível, mas requer aí um tratamento muito mais longo, né? Que às vezes a família não tem paciência ou acha que é, né, de um dia para a noite. E não é fácil, tá? Então, assim, eu sempre falo que a consulta de introdução alimentar é, assim, essencial em todas as fases. Então, eu faço a consulta dos 6 meses, que é aquela para tirar dúvida, né? Que é dar o primeiro passo mesmo, ver se o bebê está pronto, orientar em relação ao que pode dar, o que pode não dar. Tem a consulta de 9 meses, que justamente é o intermediário, né? Então, assim, a gente precisa ver como é que essa criança está até agora. Se não evoluiu, a gente precisa ver, né? Que ponto aí está pegando, justamente para isso não avançar. Então, essa consulta aqui não é menos importante, pelo contrário, ela é muito importante porque, assim, as dúvidas também são geradas aí nesse momento, né? De 8 a 9 meses. E inclui também, muitas incluem almoço, né? Isso Nessa fase mesmo, 8. isso mesmo. Às vezes a criança já avançou bastante, ou às vezes estacionou, né, no processo. Então a gente precisa ver o porquê, se tem outro fator envolvido ou não. E tem a consulta de 1 ano, tá? A consulta de 1 ano também importantíssima, porque aí vem a fase, né, da seletividade, vem a fase da mudança de comportamento, e é preciso saber como conduzir aí esse comportamento, né? Como os pais vão trabalhar em cima disso. Porque, como eu falei, se a família não estiver envolvida nessa questão da alimentação, né, não souber lidar com a mudança do comportamento da criança, essa criança da seletividade, ela pode avançar para uma dificuldade alimentar por conta de questões comportamentais. E isso não é pouco não, viu? A maioria das crianças com dificuldades alimentares tem questões comportamentais envolvidas, porque começou ali, né, com 1 aninho, e foi 2, 3, 4 anos. Então, é mega importante, tá? A gente tá atento a isso também. E também muitas mães acreditam que é fase, né? Aí fica aguardando, não observa, não repara, né? O avanço ou o dá para trás do bebê. E aí fica uma fase, mesmo, porque Mara. Alguém falou que é fase, que o filho dela passou por isso. E aí quando vai ver, já é até uma anelfobia alimentar, já é um comedor exigente extremo. E aí a gente tira pelos adultos quando tem que fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, como o adulto se recusa, como o adulto sofre, né? E fica agindo pior do que a criança, né? Fica naquela resistência. Então eu sempre falo, mãe, vamos focar na introdução alimentar, que a reeducação alimentar é mais trabalhoso, é mais difícil, você vai ficar com mais ansiedade e isso vai atrapalhar todo o processo. Isso mesmo, Mari.
importantíssimo isso aí que você falou. Essa questão da fase, né? Algumas pessoas falam, não, é fase, vai passar. Algumas sim e outras não, né? Na maioria não é fase. Então a gente precisa realmente ter esse olhar, fazer uma avaliação para saber se é normal ou não. Então é importantíssimo. E assim, para você ver, eu tenho pacientes justamente de 2 aninhos, 3, que é isso que eu falo com a mãe. A gente vai precisar reintroduzir. A gente vai fazer uma introdução alimentar. Porque a criança com 3 anos não conhece quase nenhuma fruta, não conhece quase nenhuma verdura, come ainda tudo batido, né? Tudo amassado. Então, como é que a criança vai chegar, né, com 3 aninhos comendo bem, se teve uma falha aí nesse processo? Não existe. E aí, tem que realmente, evoluir. isso, a gente vai precisar fazer uma reintrodução. Com certeza. Tem mães que não evoluem porque não aceita a rejeição do filho, de não comer o feijão, de não comer uma folhinha, de não comer a cenoura. Aí ela prefere que a criança coma, não importa, é batido, come. O importante é que coma. E aí vai virando a bola de neve, como você falou. Quando vai ver, aí o trabalho é dobrado. Isso mesmo. E tá vendo assim como tudo não, a maioria, né? Vem aí desse lado comportamental e depende muito da família. Na introdução alimentar, né? Quem já tem aí esse feeling de atender pessoas e de processo de consultório, quando o paciente chega e já no diálogo, a gente já consegue visualizar o perfil ali dos pais, né? E de acordo com o perfil dos pais, a gente consegue visualizar também as complicações que vão vir, né? Então, assim, famílias que têm essas crenças muito enraizadas, ou famílias, por exemplo, vejo muito, assim, a mãe que precisa, né, das avós, né? Então, a mãe, coitada, trabalha o dia todo e aí o bebê fica com a avó. Aí, a avó, não por querer, né? Porque, assim, é questão cultural mesmo, né? É crença. Antigamente se fazia isso, né? Quantas vezes a gente ouve falar, meu filho comeu isso e não morreu, né? Até hoje a gente escuta. Então, assim, faz algumas coisas equivocadas. Então, por exemplo, passa na peneira, raspa primeiro o feijão, né? Tira a casca do feijão, tira a semente da banana. Então, assim, coisas que não precisam, tá? Então, existe muito isso ainda hoje, né? Existe. E aí, a criança, ela vai sendo ali, como é que eu posso dizer? Ela não vai ter autonomia, né? A criança não vai explorar o alimento, tá? E isso, como a gente falou, é uma bola de neve, tá? Quando chega lá com o aninho, a criança não evoluiu nada, porque ainda come batido, ainda come amassado, né? E a mãe entra em desespero, né? Porque realmente tem a questão da culpa, né? E aí a gente precisa ter esse olhar também, né? Essa empatia. Porque a culpa, a gente não pode colocar a culpa em ninguém. A culpa não apontar é de ninguém. o dedo. Nesse momento não é de apontar o dedo, né? Justamente. Elas carregam muito esse fardo, né? De culpa. E aí a gente precisa estar ali para ajudar, né? A fazer o melhor. E não ficar dizendo que a culpa foi da avó, a culpa do pai, a culpa da mãe. Não existe, tá? E aí eu vejo essa questão muito quando chega no consultório, a família toda, né? Aí vem as avós, com as crenças, o pai por sua vez também. Então, assim, a gente consegue visualizar o que essa família vai enfrentar. E a partir daí, uma orientação, né, mais direcionada é muito importante. Por isso que a gente não pode, né, seguir a orientação da vizinha, né, ou da amiga da internet, de jeito nenhum. Cada família realmente é um mundo, né? Cada cabeça é um mundo e a gente precisa realmente direcionar da melhor maneira ali, de acordo com aquele paciente. E com o aninho ainda coincide com a redução, né, de apetite. Sim. Por causa do crescimento, né, que dá uma desacelerada. Isso mesmo. Então, se a criança está passando por esse processo e ainda vem um aninho cheio de redução de apetite, pronto, a mãe entra em pânico. Compra ali um salgadinho que eu vou dar essa criança agora. Isso Vai mesmo. no mercado. Vai no mercado, compra qualquer coisa, eu quero ver esse menino mastigando e engolindo. Isso mesmo. E aí vão cometendo, né? Um deslize em cima do outro. E aí fica realmente complicado mesmo voltar, né? Isso mesmo, não é impossível, Recomeçar. mas é muito mais trabalhoso, né? Muito mais trabalhoso. Eu tenho uma paciente, inclusive, que vai entrar agora em terapia, que hoje ela já tem 3 aninhos. E só come industrializado.
só come industrializado. Então, o que é que acontece? Ela tem aí uma alteração, né, oral, porque ela consome alimentos aí com a palatabilidade muito alta, né, hiperpalatáveis. Então, salgadinho, é o miojo, é o biscoito. Quantos aditivos tem ali, né, estimuladores? Milhares. Então, ela, deixa eu ver, uma abóbora e um salgadinho, ela vai ver uma diferença absurda, né? Muito mais que a gente, claro, porque desde pequenininha ela só está sendo ali hiperestimulada aí com esses alimentos, né? O paladar super estimulado. E aí ela tem hipersensibilidade oral, né? Tem a questão aí comportamental, né? Da família, que já é uma família obesa com as crenças, tá? De que tem que comer, nem que seja os industrializados, né? Mas tem que mastigar, tem que comer, tem que ver comer. E aí entra a Nutri, né? Para fazer todo esse trabalho de reintrodução alimentar. Desconstruir tudo. Isso mesmo. E voltar a apresentar, né? O que ela não conhece. Então, olha como é um trabalho em conjunto. E eu não tenho como me desvencilhar da fono, que vai ter que fazer um trabalho aí, né, de dessensibilização. Senão, tem que ser uma equipe mesmo. Isso, eu não vou conseguir introduzir uma fruta para ela se ela tá, né, com essa modificação, né, na cavidade oral. Tem as questões das crenças, eu não posso, né, trabalhar. Então, eu falo muito isso, né? Se eu fizesse aí 10 sessões com ela, não ia adiantar nada, porque tem outras questões envolvidas. Então, os pais precisam entender que quanto mais a gente vai empurrando, né, ou não procura ajuda de forma precoce e preventiva, pior a situação, né? O tratamento é muito mais trabalhoso. Por isso que a nutrição, a gente trabalha com a prevenção, né? Os médicos trabalham com o tratamento, né? Depois que a doença já está ali estabelecida. E a gente trabalha com a prevenção. A gente quer prevenir que a criança tenha uma diabetes, que a criança tenha o colesterol alto, né? A gente previne que a criança tenha essa dificuldade alimentar. Então, assim, não é para procurar um nutricionista só depois que o carro já está instalado. Também, né? Porque a gente vai tentar arrumar casa. Mas o ideal é que procure antes, para que evite chegar nesse processo. E eu te digo assim, com todas as letras, que é um sofrimento mesmo para a família. É um sofrimento de famílias serem realmente destruídas, né? Por conta de questões alimentares mesmo, tá? Então é muito mais profundo, não é algo simples, né? É algo realmente que a gente precisa de um outro olhar, tá? Diferenciado e muito trabalho. Voltou. Mas quando a família entender, né, que ela é o papel, né, principal nessa condução, aí as coisas vão acontecer com mais naturalidade, com mais leveza, mais harmonia, porque é muita pressão para que a criança coma. É como se fosse um jogo de futebol e tem que ter o gol. É isso mesmo. Naquele jogo não pode faltar o gol e tem que ser daquele jogador. Aí pronto. É mesmo. Então tem que ter muito respeito. Eu acho que as mães, os pais têm que fazer um tratamento, uma meditação, uma reflexão, algo mesmo que acalme eles, que vai desconstruindo várias questões e até hábitos deles mesmo, porque eu sempre falo aqui, se você não come o chuchu, você não pode jamais esquecer de oferecer ao seu filho porque você não come. Isso mesmo. Senão, tudo que eu não comer, eu não oferecer a Rudá, coitadinho de Rudá. Porque eu sempre fui muito chata para comer, né? Na visão das pessoas, muito chata. E assim, antes dele e agora depois dele, eu tô mais assim, quebrando essas coisas e provando algumas coisas. Até para ser exemplo para ele. Isso né? mesmo. Tem coisas que, tipo assim, eu não como fígado. Aí eu falei, graças a Deus que eu não preciso ser esse exemplo para ele, porque o pai come. E eu não como, não gosto. Mas acontece muito isso da mãe não gostar de algo e não oferecer. E às vezes vai limitando o cardápio da criança. Isso acontece muito mesmo, muito. Por isso que esses detalhes, né, eles devem ser realmente orientados, né, no processo aí da introdução alimentar. Né? É um processo mesmo árduo, né? A depender da família. Porque realmente essa questão aí das crenças enraizadas, por exemplo, não como abacate, não vou comprar para o meu filho, né? E o meu filho também não precisa gostar. Já ouvi isso, viu?
no consultório. E aí a Nutri fica ali, né? Tentando, Só colocar na anotando para cabeça. depois botar na cabeça. Mas, Porque tem que ter um cuidado, né, para falar com essas mães, porque às vezes a gente fala de alguma forma que parece que a gente sim, estamos impondo algo, não, a gente está propondo e a mãe tem que aceitar, entrar não sei nem dizer, né, nesse processo isso aí, mesmo. para poder ver acontecer, né? Para Isso depois mesmo. até não dizer, profissional que não fez. Não, a família tem que acolher e ajudar a profissional a fazer o papel dela. Com certeza, com certeza. Por isso, assim, a gente tem que deixar muito bem esclarecido, né? Tanto dos prós quanto dos contras, né? Caso ela não faça o que a gente está orientando, né? E assim, ter justamente esse jogo de cintura, né? Porque cada família reage de uma maneira, né? Então, realmente é necessário saber como conduzir, né? Essa família mesmo, né? E quando mexe com a alimentação, mexe com a gente, né? Ou pro lado negativo ou pro lado positivo. Então, memórias, né, afetivas ou memórias negativas também. Então, isso é muito importante. Envolve muito humor, né? Mexe muito com o humor da pessoa, o Uhum, humor da criança. isso, Fica muito alterado por conta da alimentação. isso Tanto mesmo. por fome ou por excesso de comida. Uhum, com certeza, a E aí, alimentação. Diga, vai. Vamos. voltando ao assunto do leite, alguém perguntou aí se leite integral, consequentemente, pode gerar obesidade, que é algo também que está muito crescente aqui, né, no Brasil, obesidade infantil. Uhum, E agora com a desculpa da quarentena, essa coisa de ficar dentro de casa comendo e deitado e assistindo, é. as mães sem ter muita criatividade para dar aí para a criança, aí vamos dar comida. Aí voltando aí para o leite ele realmente pode causar obesidade e até que ponto, né? Não, na Pode prejudicar. verdade, eu não trato o leite como vilão, né? Que ele sozinho vai causar obesidade. Não. É uma alimentação como um todo, certo? Então, na verdade, a criança ela não pode ter uma alimentação baseada só em leite, né? O leite, ele vai fazer parte ali da rotina da família, mas não apenas, né, o leite. Eu penso assim que antigamente, pelo que eu vejo, tinha realmente essa questão cultural, né? Hoje, com a informação, aí o lado bom, né? Com a informação, isso está sendo um pouco diminuído, né? Dessa necessidade de tanto leite, leite, leite. Então, assim, eu não acho que tenha essa associação, não, tá? Em relação à obesidade, o que tem aí na literatura é que se a criança ela tivesse leite introduzido de forma precoce, antes de 1 ano, aí sim pode causar obesidade. Mas aí são por outros motivos, né? Pelo alto nível, né? Uma grande quantidade de proteína. Então, no bebê tem relação com obesidade, sim. Tá certo? Mas, de uma maneira geral, nas crianças maiorzinhas, eu não vejo, não. Tendo uma alimentação aí balanceada, não tem por que dizer que o leite ele é causador de obesidade. Certo? Para a gente concluir, eu não tomar mais o tempo, porque eu sei que sua vida é muito corrida. Vamos encerrar aqui com chave de ouro, né? Que é a Vamos. fórmula infantil. Certo. Porque, assim, eu percebo que tem muitos pediatras que incentivam a fórmula infantil, Uhum. né? E aí, eu queria, assim, sua opinião mesmo, quanto à fórmula infantil. Ela sendo, tipo assim, a criança tem o leite materno, começou a introdução alimentar, tá tudo ótimo. Então, se você não vê a necessidade da fórmula infantil porque ela mama e tá tudo ok, ou essa fórmula infantil, como é que ela fica aí relacionado ao leite materno e com a alimentação? Pronto. Porque quando introduz a fórmula infantil, tem que dar o espaço de 2 horas, né, mais ou menos, Sim, para sim. poder dar a refeição. Então, assim, na minha cabeça, talvez atrapalhe até essa relação da criança com a comida. Se já tem o leite materno, aí vem a fórmula. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho. Deu para entender ou Deu, eu embolei aí? deu. Em relação à fórmula infantil, assim, eu não sou contra, né? 100% contra. Cada caso é um caso, né?
A fórmula infantil, ela é uma boa opção em alguns casos, mas de forma irresponsável, não, né? Então, se a criança come bem, é amamentada, tá? Não tem por que introduzir fórmula infantil, certo? A fórmula infantil, eu geralmente oriento quando a mãe vai voltar a trabalhar e não consegue ordenhar, certo? E não consegue, né? Porque assim, não é tão simples. Por exemplo, pegar no banco de leite, tá? Mas assim, se for necessário deixar de stand-by para uma emergência, aí sim, tá? Se a mãe não conseguir ordenhar ou fazer aí essa logística, né? De voltar do trabalho para ordenhar, depois retornar de novo, aí tudo bem. Eu deixo de stand-by. Mas introduzir fórmula, né? Por introduzir, porque é mais completa ou porque seja necessária na visão do profissional, eu não faço isso, tá? A fórmula, ela é utilizada de maneiras pontuais, quando necessário, né? Na ausência do leite materno. Se tem leite materno, não precisa de fórmula. E até porque, geralmente, as famílias introduzem fórmula na mamadeira, né? Que pode aí provocar um desmame precoce por conta da confusão de bico. Tem essa questão, certo? E tem a questão que o leite materno é livre demanda, né? O bebê, ele sabe o momento certo e a quantidade certa, né? Que ele vai mamar. A fórmula, não. A fórmula, a gente que limita ali, né? A quantidade. Então, o bebê tem X de peso, a gente faz a continha, então dá, vamos supor, 240 ml de leite. E aí, a gente dá esse leite para o bebê, quer que o bebê tome o leite todo, ou quando o bebê deixa, né? Então, por exemplo, tomou metade, já é aquele desespero, porque acha que o bebê não está gostando da fórmula, ou está acontecendo alguma coisa. Enfim, na introdução, desculpa, no leite materno, com o leite materno é livre demanda, o bebê conduz, a gente não se mete em nada, né? Na fórmula, os pais que têm esse domínio em relação à quantidade. E eu vejo que isso interfere também muito, né? Porque a questão da quantidade ainda pesa muito na introdução alimentar, né? Os pais não conseguem deixar o bebê livre para comer, né? Comer a quantidade suficiente para ele, tá? Então, assim, tem um pouco dessa diferença, tá? Nas crianças que fazem a amamentação livre demanda e as crianças que tomam fórmula, certo? Essa liberdade, né? Digamos assim. E quando o bebê toma fórmula, precisa esperar sim depois da refeição, né? Então, o bebê almoçou, vamos supor, e pediu fórmula para complementar, tem que esperar de meia hora, 40 minutos. Eu dou essa média, 40 minutos a uma hora, para oferecer a fórmula, porque a fórmula ela vai interagir ali com alguns nutrientes da alimentação, tá? Então, por exemplo, o ferro compete com cálcio. Então, aqueles bebês que têm uma alta demanda de ou leite integral, né, ou fórmula infantil, pode ocasionar aí algum tipo de anemia, né, por conta desse excesso de leite perto das refeições, tá? Então, é algo que a gente precisa também ter um cuidado, certo? Mas eu não sou a favor da fórmula infantil quando se tem leite materno. Pronto. Só para ser mais clara. Tá bom, Núcia, obrigada. Eu falei que era a última, mas eu queria fazer só mais uma. Dá tempo? Dá sim. Eu gostaria de saber se você tem algum paciente com algum tipo de alergia relacionada ao leite. E, assim, tem muitos produtos que contêm, né? O leite ou algum traço do leite, tipo Sim. shampoo, sabonete, tem pasta dental também que eu já vi. E aí, como é a orientação para esses pacientes? Porque a mãe vive de ler rótulo, né? Para uma criança alérgica. Agora sim, Mari, tem o tipo de alergia também, né? Tem alergias mais leves, tá? E tem outras alergias que têm, assim, uma manifestação muito mais forte. Então, tem crianças que não reagem com traços de leite. Outras que sim, certo? Então, tem justamente famílias, algumas mães que precisam deixar de usar, né, alguns produtos por ter traços de leite, porque a criança reage muito, né, a esses traços, enfim, a esse componente. Outras não, né? E aí, o que é que a gente orienta, né, a depender do caso da família ali, né, da criança? A sempre entrar em contato com o saque, tá? Então, vai comprar um remédio, vai fazer uso de um suplemento,
ou de um produto, não está entendendo ali o que é que o rótulo está dizendo, porque, né, realmente é difícil. As palavras ali são complicadas. Liga para o saque. Pronto, pergunta se tem leite, traço de leite, e aí pronto, tá? Eu sempre oriento fazer isso porque realmente fica mais tranquila, tá certo? Tá bom, então. Agradeço sua presença aqui, gostei demais. Oh, eu que Espero que agradeço, você Mari. possa participar mais vezes aqui para a gente falar sobre vários assuntos aí que é tão extenso, né? A introdução alimentar, alimentação infantil saudável. Com É muito bom certeza, de estar falando isso, né? A gente acaba incentivando de alguma forma aí positivamente muitas pessoas, com certeza. muitas mamães. É o que eu incentivo, é as mamães me ajudarem a construir uma geração com menos doença, né? Que é a minha preocupação. Vejo tantos idosos aí doentes por conta da alimentação, da Uhum, rotina familiar, né? Que teve. isso mesmo. Então, eu quero minhas crianças aí crescidas, bem fortes e saudáveis, com o mínimo de doença possível, que não seja crônico nem nada muito grave, que a gente resolva com um remedinho, com ali uma comidinha, Isso mesmo, isso né? Que eles mesmo. fiquem bem. Isso mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Eu adoro fazer lives, conversar. E aí pode me chamar, viu? Se algum seguidor seu tiver uma sugestão, a gente vem aqui para tirar essas dúvidas, tá? Eu gosto muito também dessa troca. É importante, justamente, para a gente aí ter uma geração muito mais saudável, né? Importante. Informação tá aí para isso, né? Informação com responsabilidade sempre. É. Beijo. Tá bom, então. Vou encerrar. Obrigada Um pela beijo, muito presença de obrigada. todos. Tchau. Obrigada aí para quem participou. Tchau, tchau.